As pessoas não têm a mesma resistência elétrica devido a vários fatores. Como os resistores que são usados em circuitos elétricos, a resistência elétrica do braço de uma pessoa, por exemplo, depende do comprimento e do diâmetro dele. Homens, geralmente, têm braços e pernas mais grossos por causa da massa muscular. Esse é o texto base que foi retirado, está aí a referência, é uma edição científica e você tem datado aí a publicação, a edição, o volume, para garantir que o texto é fidedigno. E baseado nesse texto, eu elaborei o seguinte enunciado: a resistência elétrica do corpo do homem, comparado com a do corpo da mulher, e a intensidade elétrica da corrente capaz de causar dano à pele do homem, comparado à pele da mulher, são respectivamente. Ora, se a gente ficar ligado no texto base, aqui já dá bastante informação para a gente fazer relação com os nossos conhecimentos de física. Aqui diz: a resistência elétrica do braço de uma pessoa depende do comprimento e do diâmetro dele. E diz: homens geralmente têm braços e pernas mais grossos por causa da massa muscular. Qual é a relação que nós podemos estabelecer entre a resistência e o comprimento e a espessura de um certo material? Você está vendo aí na tela uma resistência em forma de fio. Isso é o que se costuma chamar resistor filiforme. Eu já vi esse termo aparecer em alguns textos de prova. Como não é uma palavra comum, e eu gosto sempre de ficar atento às palavras, é importante. Significa um resistor em forma de fio. Aqui é onde se concentra especificamente a chamada segunda lei de Ohm, que estuda especificamente a resistência dos resistores em forma de fio. E diz que a resistência de um certo material, de um certo fio, depende do material que o constitui, ou seja, da resistividade desse material. Também depende do seu comprimento, L é o comprimento do fio, e depende da área da seção transversal. Aqui já falou um pouquinho de geometria. Por área da seção transversal, entenda-se simplesmente a espessura do fio em questão. Observe que a relação matemática que aparece aí diz que para um determinado material com determinada resistência, vamos admitir esse valor constante, nós temos algumas relações de proporcionalidade direta e inversa da resistência com suas características geométricas, ou seja, com o comprimento e com a espessura. Repara que a resistência que aparece escrito em cima na equação seria inversamente proporcional à espessura do fio, ou seja, quanto mais grosso é o fio, menor o valor da resistência. Vice-versa, quanto mais fino é o fio, maior o valor da resistência. Da mesma maneira, nós temos o comprimento do fio aparece escrito na parte de cima da fração, assim como a resistência, de tal maneira que a resistência e o comprimento seriam grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o comprimento do fio, maior a sua resistência, quanto menor o comprimento do fio, menor a sua resistência. Vou dizer para você agora o que é que eu costumo lembrar cada vez que se fala dessa segunda lei de Ohm. Eu gosto de lembrar da história da criação da lâmpada incandescente, criação do Thomas Edison. Essas lâmpadas, que muitas vezes são chamadas lâmpadas de cabelinho, porque elas apresentam um filamento normalmente de tungstênio, e é isso que faz com que a lâmpada acenda. Ora, por que eu gosto, quando fala da segunda lei de Ohm, de lembrar da lâmpada incandescente da criação do Thomas Edison? Uma vez eu estava dando aula
E aí um aluno, que era muito ligado na área de humanas, falava mais de humanas do que falava da parte de exatas, ele sempre dava um jeito na aula de física de meter alguma coisa de economia, de sociedade, etc e tal. E ele dizia para mim o seguinte: olha, Idelfrânio, se eu fosse dono de uma fábrica de lâmpada incandescente, eu ia ganhar muito mais dinheiro do que o que esses caras ganham. Por que ele falava isso? Ele dizia o seguinte: se eu tivesse que construir essas lâmpadas, a minha lâmpada não ia ter esse filamento desse jeito aí não. Desse jeito, enroladinho, como ele está mostrando aí, a minha lâmpada ia ter um filamento assim, ó, estirado. Eu ia gastar muito menos material e ia ter muito mais lucro. Olha o que era o raciocínio dele. Você tem no interior da lâmpada, nesse bulbo de vidro, você tem 2 fios como 2 postes. E aí então estica o filamento ali. De fato, essa lâmpada aparecendo desse jeito, né, enroladinha assim, você acaba gastando, sei lá, uns 10 centímetros de tungstênio nesse espaço de 5 centímetros. E gasta mais material. Mas veja bem, isso é necessário. Primeiro, é um cabelinho. A gente não fala fio, a gente fala filamento. Querendo dizer que é um fio muito fino. Pelo que nós vimos da segunda lei de Ohm, quanto mais fino é o fio, ou seja, quanto menor a sua espessura, maior a sua resistência. É preciso lembrar que essa é uma lâmpada incandescente, ou seja, ela incandesce, ou seja, ela emite luz depois que ela aquece demais. Para que haja incandescência, é necessário que o filamento da lâmpada atinja pelo menos 1000 graus Celsius. Então é preciso gerar muito calor. Nesse caso, pela passagem da corrente elétrica. Nesse caso, por efeito Joule. Nesse caso, precisa de muita resistência. Por isso que se utiliza um filamento, um fio fino. Menor espessura, maior resistência. Ao mesmo tempo, e era isso que deixava esse meu aluno incomodado, por que o fio é enroladinho? Não é uma questão de falta de raciocínio para gastar mais material e nem é uma questão de design, não é estética. Quanto mais enroladinho é o fio, isso é proposital, maior o comprimento do fio naquele espaço pequeno de uma lâmpada incandescente. E qual a intenção de ter um fio mais comprido? De novo a segunda lei. Quando a gente fala da segunda lei de Ohm, o que é que nós temos? Essa relação que nós vimos aqui. A resistência e o comprimento como grandezas diretamente proporcionais. Então põe um fio mais comprido para que a resistência também seja maior. Bom, o que é que isso tem a ver com o nosso texto dos torturados na ditadura militar? Vamos voltar para a tela? O nosso texto dizia que homens, em geral, têm braços e pernas mais grossos por causa da massa muscular. Ora, quanto maior a espessura, menor a resistência. E quanto menor a resistência, nesse contexto, maior a intensidade da corrente elétrica. Isso aqui nós estamos fazendo referência aos homens. Aos homens. Então, quando ele diz no enunciado, a resistência elétrica do corpo do homem comparado com o corpo da mulher, já se pode dizer então que a resistência elétrica é notadamente menor, se for para explicar, por exemplo, a espessura dos braços e pernas. E a intensidade da corrente elétrica capaz de causar dano à pele ao homem comparado à mulher. A intensidade da corrente elétrica maior. Então, se é para responder, mais uma vez aquela palavrinha que aparece sempre, é importante destacar, respectivamente. Então, nós teríamos que dizer, para ficar na ordem que a questão pede, resistência do corpo do homem menor, intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo do homem e que o fere, intensidade da corrente elétrica maior. Então, menor primeiro, maior depois. O que nos deixaria com a resposta correta, a alternativa C de casa.